Olá, seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras. Me chamo Paulo Roberto e hoje vamos falar sobre uma polêmica que aconteceu recentemente envolvendo a letra de um hino cristão. Será que a letra do hino Alvo Mais Que a Neve possui uma conotação racista? Pessoal, antes de continuar, já peço que você deixe aqui o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajude a compartilhar o conteúdo para alcançar e abençoar outras pessoas, tudo bem? Recentemente, um nome conhecido no mundo gospel fez uma declaração em um podcast afirmando que a letra do hino Alvo Mais Que a Neve era uma letra racista. E isso gerou uma certa repercussão se realmente esse hino cristão contém essa carga racista. Depois apareceram outros falando de outros hinos que também teriam conotações com outras situações negativas na história, né, do mundo, do Brasil, no caso com a ditadura militar, com o racismo, etc. Vamos apenas focalizar nessa questão da música Alvo Mais Que a Neve. Então essa pessoa do mundo gospel fez essa afirmação dizendo que o hino tinha uma letra, ou tem uma letra racista. No entanto, o que talvez esse senhor não observou é que a música Alvo Mais Que a Neve, a letra, foi retirada da própria Bíblia. Vamos ao texto bíblico, Isaías 1, versículo 18, que diz: O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Percebeu? Então, aí está a expressão como a neve, como a lã. E aí, esse senhor disse que tem uma conotação racista. Olha só, vamos aqui usar um simples silogismo, onde você pega premissas para chegar a uma conclusão lógica. Lembrando que nem tudo que é lógico é verdadeiro, mas você pode chegar a conclusões lógicas por meio de premissas. Então existe uma premissa maior, uma premissa secundária menor, e existe uma conclusão que remete à premissa principal por meio da segunda. Vamos a um exemplo. A expressão alvo mais que a neve, ou branco como a neve, é uma frase ou uma expressão racista. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa. Essa letra, ou essa expressão alvo mais que a neve, ou branco como a neve, foi extraída da Bíblia. Conclusão, a Bíblia é racista. Percebe? Isso é um silogismo. Então você tem a primeira premissa que fala que essa letra é racista, você tem a segunda premissa que fala que essa letra provém da Bíblia, então a conclusão é que a Bíblia é racista. Só que o problema aí está na premissa principal. Essa letra é racista? Alvo mais que a neve é racista? Essa é a primeira premissa. E essa premissa é falsa. É falsa. Por isso que você não pode chegar à conclusão de que a Bíblia é racista. Em primeiro lugar, o texto não está falando nada sobre raças, nada sobre cor de pele, não está tratando desse assunto. É muito desonesto alguém fazer esse tipo de conexão. Mas tudo bem, vamos lá. Não há nada no texto que faz referência à raça ou à cor de pele. Segunda questão, quando fala que alvo como a neve ou como a lã, esse branco da neve ou da lã é usado em contraste não com o preto, mas sim com o vermelho, como diz o texto, é a escarlate. Ainda que sejam como a escarlate, vermelho, se tornarão brancos como a lã ou como a neve. Então o contraste não é branco e preto, mas branco e vermelho. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra consideração é que você deve saber que palavras podem ter significados diferentes a depender da intenção que você utiliza, o contexto no qual você a utiliza, etc. Isso é básico da linguagem. Palavras podem ter sentidos diferentes a depender do contexto no qual você a emprega. Na própria Bíblia, a cor vermelha ela é usada para várias coisas. Por exemplo, pode se aplicar a pessoas, pode se aplicar a coisas, e é usada metaforicamente se referindo a pecados. Mas não significa agora que todo vermelho na Bíblia vai ser pecado, porque você tem também a cor vermelha aparecendo em cortinas do santuário, nas vestes do sacerdote.
Então você não pode pegar o significado, aqui vermelho é pecado, então todo vermelho na Bíblia vai ser... Não, não necessariamente. A depender do contexto, onde está sendo usada a expressão ou a palavra, você entende o seu significado, seja literal ou metafórico. Agora, se você olhar para a Bíblia com as lentes das ideologias de certos grupos sociais, aí você vai ter que desfazer-se de toda a Bíblia. Nós já teremos problemas não só com a expressão alvo como a neve, mas você vai ter problemas desde o primeiro capítulo da Bíblia, onde já aparece ali logo de início, havia trevas, escuridão. E a primeira coisa que Deus cria é a luz. Então nós já temos ali trevas e luz. Agora, será que porque aparece trevas e luz logo no primeiro capítulo da Bíblia, significa então que a Bíblia é racista? Amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Se você tem essa ideologia, onde você quer ver racismo em tudo, embora exista o racismo e ele deve ser combatido, você não pode fazer esse tipo de associação, senão você vai dizer que a Bíblia é racista, ou seja, que o próprio Deus é racista. Agora, é claro que pessoas que são contra a Bíblia, que detestam o cristianismo, são contra os valores judaico-cristãos, essas pessoas olham de fato a Bíblia como um livro desprezível, como um livro que deveria ser banido. Isso é compreensível de pessoas que odeiam a Bíblia. Agora, de pessoas que dizem servir a Jesus, que se dizem cristãos e que seguem a Bíblia, fazer esse tipo de associação é ridículo. Agora, tudo isso faz parte não apenas de uma guerra cultural, mas também de uma guerra espiritual, que tem proporções cósmicas. E tudo aquilo que é contra Deus, que é contra a sua palavra, será feito por pessoas inspiradas pelo mal. Porque no final das contas, o que algumas pessoas querem é exatamente isso: destruir os valores judaico-cristãos que permeiam a nossa sociedade, a nossa cultura. Para eles, isso é uma coisa altamente negativa. E se eles puderem se livrar desses conceitos, desses valores, essa será a conquista deles. E é inadmissível um cristão, que se diga cristão, se associar com esse tipo de pensamento. Então, que fique claro, a Bíblia não é, em hipótese alguma, discriminatória ou racista. A Bíblia não apresenta esse tipo de coisa. Pelo contrário, a Bíblia apresenta o perdão, a salvação, as bênçãos de Deus a todos os povos. Não está restrito a um grupo, a uma raça, é aberto a todos. Todos são inseridos no grande plano de Deus de salvação. Portanto, você dizer que Deus ou a sua palavra é um livro racista, ou você é extremamente ignorante, ou você é extremamente mal intencionado. E esse texto, que serviu de inspiração para a música Alvo Mais Que a Neve, é uma grande promessa de Deus a todos os seres humanos. Não importa quais sejam os teus pecados, não importa a quantidade desses pecados, Deus, ele pode perdoar todos, através dos seus méritos, do seu grande amor. O perdão divino está estendido a toda a humanidade. E todos podem ser salvos se tão somente recorrerem a Jesus e aceitarem esse perdão que está disponível a todas as pessoas, de todas as raças, de todos os povos. Todos podem ser perdoados e salvos por meio da graça do nosso sublime Deus. E para finalizar, é importante alertar aqui aos irmãos que essas questões ideológicas dessa guerra cultural e espiritual vai alcançar proporções ainda maiores. Fiquem atentos em relação a isso, porque tudo que não presta vai ser atribuído aos cristãos. Todo rótulo pejorativo que gere antagonismo contra os cristãos serão utilizados. Fiquem atentos a isso. E devemos estar prontos para enfrentar essas coisas no espírito correto, com a postura correta, do jeito correto. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe também a sua família.